Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Oi, sempre bom estar de volta. Hoje o material é bem interessante, né? Apostilas de um curso avançado, o CAA da EEAR. Isso mesmo, da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Tem coisa aqui sobre organização, gestão de patrimônio no Comaer, avaliação e inovação, bastante coisa. Temas bem importantes, né? Para a carreira e para entender a máquina por dentro. E a nossa missão hoje, pessoal, é, como sempre, extrair o ouro disso aqui, mas de um jeito um pouco diferente. Como assim? Muita gente pede, então vamos fazer assim, explorar os conceitos como se fossem perguntas de prova, sabe? Para ajudar a fixar. Ah, legal. Uma espécie de simulado conversado. Exato. Não é um teste, claro, mas usar as perguntas para guiar a nossa conversa, para aprofundar mesmo. Vamos nessa? Ótima ideia. Ajuda a organizar o raciocínio. Podemos começar pelos fundamentos, então. Administração, organização. Tá logo no começo do material. Perfeito. Então vamos lá. Primeira pergunta, mais histórica. A administração existe faz tempo, óbvio, mas quando que a coisa acelerou mesmo? Quando que as organizações e a administração deram aquele salto? O que o material disse? Olha, o ponto de virada que as apostilas destacam é o século XX. Antes, era tudo menor, né? Oficinas, artesãos. A evolução era bem lenta. Mais orgânica, talvez. Isso, boa palavra. Aí, no século XX, com a indústria bombando, as empresas ficaram gigantes, complexas. E aí precisou pensar em como gerenciar tudo isso, né? Exatamente. Surgiu a necessidade de teorias, de técnicas, para dar conta dessa nova realidade. A sociedade virou um emaranhado de organizações. Entendi. Ainda na história, mas voltando lá atrás. Filosofia. Tem um filósofo antigo que via a administração mais como uma habilidade pessoal, tipo, separada do conhecimento técnico, quem era e qual a ideia. Pergunta boa para pegar a origem do pensamento, né? Essa visão é de Sócrates. Ele dizia que administrar, organizar, liderar, sabe, era uma habilidade única. Que servia para tudo. Basicamente. Para tocar um negócio, comandar um exército, cuidar da casa, não importava se você era o super técnico naquilo, a habilidade de administrar era outra coisa. Uma competência, assim, transversal. Puxa, bem avançado para a época. E o discípulo dele, Platão, não, o discípulo de Platão, Aristóteles. Como ele classificava a administração pública, as formas de governo? Isso ainda ajuda a gente a entender o Estado hoje, né? Com certeza. Aristóteles, lá na Política, ele mapeou 3 formas que ele considerava puras. A monarquia, que é o governo de um só para o bem de todos. Certo. A aristocracia, o governo dos melhores, da elite virtuosa, né? E a democracia, ou politeia, como ele chamava, que seria o governo do povo. Mas ele também falou dos problemas, né? Das degenerações. Falou sim, muito esperto ele. A monarquia podia virar a tirania. A aristocracia podia cair numa oligarquia, o governo dos ricos. E a democracia, bom, podia descambar para demagogia ou anarquia. Uma análise que vale até hoje para pensar poder e sociedade. Fascinante mesmo. Agora, trazendo mais para perto da nossa realidade aqui das fontes, a influência militar na administração é clara. Tem um princípio que é chave nas Forças Armadas que diz que cada um responde a um chefe só. Qual é esse? Parece básico, mas é crucial. Esse é o famoso princípio da unidade de comando. É um pilar da hierarquia, né? Especialmente militar. Para que serve na prática? A ideia é simples. Evitar que alguém receba ordens de 2 chefes diferentes ao mesmo tempo. Imagina a confusão. Ia dar problema, com certeza. Exato. Garante que a responsabilidade e a autoridade fiquem claras. Quem manda em quem. Essencial para a disciplina e para a coisa funcionar direito na operação. Clareza e ordem. Fundamental. Saindo um pouco da estrutura e entrando no como as pessoas se sentem. Um termo que aparece muito. Clima organizacional. O que é isso exatamente? Numa OM, é só o astral da galera? É mais que o astral, embora o astral faça parte, claro. O clima organizacional é tipo a atmosfera psicológica do lugar. Como assim? É a percepção que todo mundo tem do ambiente de trabalho. Envolve o moral da tropa, se as pessoas sentem que suas necessidades são atendidas, como são as relações, o que acham das regras, das chefias, se tem chance de crescer.
Ah, então mexe com muita coisa. Muita. Pode ser um clima bom de confiança ou um clima pesado de desconfiança, né? E isso bate direto na motivação, no desempenho, no bem-estar de todo mundo. E já que você falou em motivação, as teorias clássicas sempre aparecem, né? Vamos juntar umas 3 aqui que as apostilas citam: Maslow, Herzberg e Vroom. Qual a ideia central de cada uma e, assim, como ela se encaixa ou talvez se diferenciam na realidade militar? Ótimo ponto para a gente discutir. Maslow. Todo mundo lembra da pirâmide, né? Ele fala de uma hierarquia. Começa com as necessidades básicas, fisiológicas, comer, dormir, abrigo. Depois segurança, estabilidade, proteção. Essas têm que estar minimamente resolvidas para a gente pensar no resto. E no contexto militar, isso é a base de tudo, imagino. Sem dúvida. Mas aí vem as outras. Sociais, pertencer ao grupo, amizade, o tal espírito de corpo, de estima, ser reconhecido, ter status e lá no topo a autorrealização, se desenvolver plenamente. No meio militar, a segurança é vital, mas o espírito de corpo e o reconhecimento contam muito, né? São motivadores fortes. Com certeza. E Herzberg, qual a dele? Herzberg dividiu em 2 tipos de fatores. Os higiênicos, que são de fora para dentro, tipo ligados ao ambiente. Salário, condições de trabalho, regras da empresa. Eles não motivam, mas se faltarem, geram insatisfação, sabe? Ninguém fica feliz só porque o banheiro tá limpo, mas fica muito infeliz se não estiver. Entendi. Evitam a dor, mas não trazem alegria. Exatamente. E aí vem os motivacionais, que são de dentro para fora, ligados ao trabalho em si. Sentir que realizou algo, ser reconhecido, ter responsabilidade, poder crescer, esses sim geram satisfação e engajamento. Aplicando numa OM. Bom, ter instalações decentes e um soldo justo evita reclamação. Mas o que realmente pega, o que motiva, é o desafio da missão, o reconhecimento do mérito, a chance de fazer carreira. Faz sentido. E o Vroom? Teoria da expectativa, parece mais complexo. É um pouco mais, mais cognitiva. Pro Vroom, a motivação depende de 3 coisas que a pessoa percebe. Primeiro, a expectativa. Se eu me esforçar, vou conseguir ter um bom desempenho. Segundo, a instrumentalidade. Se eu tiver um bom desempenho, vou receber uma recompensa, tipo uma promoção, um elogio. Ok. E terceiro, a valência. Essa recompensa vale a pena para mim? Eu desejo isso? Se faltar uma dessas crenças, por exemplo, se o militar achar que o esforço dele não adianta, ou que o bom desempenho não leva a nada que ele valorize, a motivação vai lá para baixo. É a conexão entre esforço, resultado e o que a pessoa quer, né? Isso, é a percepção dessa ligação. As 3 teorias, Maslow, Herzberg, Vroom, olham por ângulos diferentes, mas se complementam para a gente entender o que move as pessoas. Excelente resumo. Deu para ver que motivação não tem fórmula mágica. Agora vamos especificar um pouco. Força Aérea Brasileira, FAB. O material cita o RCA 12.1, o que, formalmente falando, define uma organização militar, uma OM, dentro do Comaer? Olha, segundo o RCA 12.1, que é o Regulamento de Administração da Aeronáutica, uma OM é uma unidade dentro da estrutura do Comando da Aeronáutica que tem algumas características formais. Quais são? Precisa ter um nome oficial, um regulamento próprio que foi aprovado, um quadro de organização que detalha como ela é estruturada por dentro e quadros de cargos privativos que dizem quais são as posições e quem pode ocupá-las. A EAR, por exemplo, se encaixa direitinho nisso. É uma definição bem administrativa e estrutural mesmo. Entendido. É o RG da organização. E, além da estrutura e da missão principal, as apostilas falam dos serviços de apoio que as OMs oferecem para o pessoal. Quais são alguns desses serviços importantes que são mencionados? Sim, essa parte do apoio ao militar e à família é bem destacada. O material cita assistência médico-hospitalar, pelo SISAL, com aquela contribuição para o FUNSAL. Certo, saúde. O serviço social, o CISESO, que ajuda em várias áreas, organizacional, saúde, educação, até moradia.
A assistência religiosa também é garantida. Apoio espiritual. Isso. E a questão da moradia, que pode ser um PNR, o próprio Nacional Residencial, ou hotel de trânsito. E também o apoio com transporte se o militar for movimentado por necessidade do serviço. São coisas importantes para o bem-estar e para manter o pessoal focado na missão. Certo. Fechamos bem essa parte de organização e pessoas. Vamos mudar um pouco o foco agora. Bloco 2. Gestão de recursos e processos. Baseado na apostila de gestão patrimonial, a GPC, começando pelo dinheiro, o orçamento. No Brasil, o planejamento do orçamento público tem 3 leis principais como base. Quais são elas e o que cada uma faz resumidamente? Os 3 pilares são o PPA, a LDO e a LUA. Vamos lá. O PPA é o Plano Plurianual. Ele pensa mais a longo prazo, define as grandes metas e diretrizes do governo para um período de 4 anos, principalmente para investimentos e programas que duram mais tempo. Planejamento estratégico, então. Isso. Aí vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é anual. Ela pega as metas do PPA e diz quais são as prioridades para o ano seguinte. Ela orienta como a LOA vai ser feita e fala sobre mudanças em impostos, por exemplo. Faz a ponte entre o PPA e o orçamento do ano. Perfeito. E, por fim, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Esse é o orçamento mesmo. Ela estima quanto o governo vai arrecadar de receita e fixa quanto ele pode gastar em cada área naquele ano específico. Uma sequência lógica. Planeja a longo prazo, PPA, define as prioridades do ano, LDO, e detalha as contas, LOA. E para garantir que esse dinheiro todo seja bem usado, tem uma lei famosa que bota regras nos gestores, né? Qual é e o que ela busca principalmente? Com certeza. É a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Lei Complementar número 100, do ano 2000. O grande objetivo dela é colocar rédeas nos gastos públicos, sabe? Trazer responsabilidade para a gestão fiscal. Como ela faz isso? Ela impõe limites para várias coisas, principalmente gastos com pessoal e o quanto o governo pode se endividar. Além disso, exige transparência, mostrar as contas e que as metas fiscais sejam cumpridas. Foi um marco para tentar controlar as contas públicas no Brasil. Essencial mesmo. Agora, como o governo gasta? Para comprar coisas ou contratar serviços, a regra é licitar. A nova lei de licitações, 14.133 de 2021, está bem detalhada nas fontes. Quais são os objetivos principais que essa lei quer alcançar com a licitação? A Lei 14.133 é bem explícita sobre isso. São 4 objetivos centrais. Primeiro, escolher a proposta que for melhor, mais vantajosa para a administração. Não necessariamente a mais barata, mas a melhor combinação de fatores. Ok, vantagem para a administração. Segundo, garantir tratamento igual para todo mundo que quer participar, a tal da isonomia. Tem que ter competição justa. Terceiro, evitar comprar coisa muito cara com sobrepreço ou tão barata que não vai dar para entregar, o preço inexequível. E também combater o superfaturamento depois, na execução. E o quarto? O quarto é mais moderno. Usar o poder de compra do governo para incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável no país. Objetivos claros. E para guiar isso tudo, a lei se baseia em princípios. Dá para destacar alguns dos mais importantes que as apostilas trazem. Claro. São vários, mas alguns que sempre aparecem. Legalidade, óbvio, tem que seguir a lei. Impessoalidade, não pode ter preferência por ninguém. Moralidade e probidade, agir com ética, né? Publicidade, tudo tem que ser transparente. Eficiência, buscar o melhor resultado gastando o mínimo necessário. Tem mais algum chave? Sim, vinculação ao instrumento convocatório, quer dizer, o edital é a regra do jogo e tem que ser seguido, e julgamento objetivo. Os critérios para escolher o vencedor têm que ser claros e imparciais. São como bússolas para o gestor não se perder. Além dos princípios, tem as modalidades de licitação. Quais são agora com a nova lei? Teve mudança, né? Teve sim. A nova lei trouxe 5 modalidades. O pregão, que já existia e é preferencial para comprar bens e serviços comuns, coisas padronizadas. A concorrência,
para casos mais complexos, como obras grandes ou serviços especiais. Certo. O concurso, para escolher trabalho técnico, científico ou artístico, tipo um projeto de arquitetura. O leilão, para vender bens que a administração não usa mais. E a novidade? A novidade é o diálogo competitivo. Esse é para situações bem complicadas, quando a administração não sabe direito qual a melhor solução no mercado. Aí ela conversa com os possíveis fornecedores para construir a solução junto e só depois eles apresentam as propostas. Bem interessante para a inovação. Diferente mesmo. Mas vamos combinar, nem sempre precisa licitar, né? O material fala da dispensa por valor baixo. Quais são os limites hoje para isso? Isso é algo que quem mexe com compra precisa saber na ponta da língua. Exato, é super importante estar atualizado. A Lei 14.133 permite dispensar a licitação para valores considerados baixos. Os limites que as fontes trazem, atenção, eles são atualizados por decreto, então tem que conferir sempre. Ok, qual o valor de referência? Para obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos, o limite de referência seria até R$100 mil. Para outras compras e serviços em geral, o limite de referência seria até R$50 mil. Mas reforço, tem que checar o decreto atualizado. Esses valores podem mudar. Fica o recado. Verificar sempre. Beleza. Contratou. Como o dinheiro sai do cofre público? Quais são as fases da execução da despesa? Aquelas 3 clássicas. O caminho do dinheiro é bem definido. Segue a Lei 4.320 de 64, que ainda vale para isso. São 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento. O que é o empenho? O empenho é o primeiro passo. É quando a autoridade diz, ok, essa grana aqui está reservada para pagar essa despesa específica. Cria obrigação para o governo pagar. É como separar o dinheiro na carteira para aquela conta. Entendi. E a liquidação? A liquidação é a confirmância. É verificar se quem tem que receber realmente fez a parte dele. Entregou o produto certinho, prestou o serviço como combinado no contrato. É a checagem para ver se o direito de receber o pagamento existe mesmo. E o pagamento? O pagamento é o final. Passar o dinheiro para o credor, geralmente por ordem bancária. Aí a dívida está quitada, a obrigação se extingue. É um fluxo para controlar bem o gasto. Fluxo claro. Agora vamos falar dos bens em si, do patrimônio. Como é que a gente diferencia um bem móvel que a gente usa e acaba rápido, o tal bem de consumo, de um bem que dura mais, o permanente? Isso é importante para o controle, né? Fundamental. Essa classificação impacta como o bem é controlado, se vai para o inventário, se vai ser depreciado. O Manual de Contabilidade do Setor Público, o MCA-SP, que as fontes citam, ajuda a definir. E qual a regra geral? Bem de consumo é aquele que, quando você usa, ele some, perde a identidade física, tipo material de limpeza, comida, tinta, ou então ele dura pouco, no máximo uns 2 anos em uso normal. Outras características: ser frágil, perecível ou ser peça para incorporar em outro bem. Material de escritório, cartucho de impressora, tudo isso é consumo. E o permanente é o resto. Basicamente, é o que dura mais, não se encaixa nesses critérios. Uma mesa, um computador, um veículo, são bens permanentes. E para esses bens permanentes que duram, entram 2 conceitos: depreciação e amortização. Qual a diferença? Os 2 são perdas de valor, certo? Certo, a ideia é a mesma. Reconhecer que o ativo perde valor com o tempo. Mas a depreciação se aplica a bens físicos tangíveis. Tipo? Móveis, imóveis, máquinas, veículos. Eles se desgastam com o uso, ficam velhos, obsoletos. A depreciação registra essa perda de valor contável ao longo da vida útil dele. E a amortização? A amortização é a mesma lógica, mas para bens intangíveis, que têm uma vida útil definida. Ah, como softwares. Exatamente. Softwares, licenças de uso, direitos autorais. Eles também perdem valor econômico com o tempo, seja porque a licença expira, seja porque o software fica desatualizado. Então a amortização é para intangível, depreciação é para tangente. Perfeito. E já que você falou, o que exatamente é um bem intangível para a administração pública? Algo que a gente não pode tocar, né? Isso, não tem corpo físico, mas tem valor, e a gente consegue identificar e controlar. É um ativo que não é dinheiro, mas que pode gerar benefício econômico futuro ou ajudar a prestar um serviço.
Além de software, que outros exemplos? Marcas, patentes, direitos autorais, como eu falei, licenças, coisas que representam um direito ou um conhecimento que tem valor para a organização. São ativos importantes, mesmo sendo invisíveis. Ótimo, fechamos bem essa parte de gestão de recursos. Vamos para o último bloco, pessoas e inovação, com base na última apostila. Voltando para as pessoas, avaliação de desempenho dos graduados. Tem uma ICA específica, né? 3917 de 2023. Qual o objetivo principal desse processo todo? É só para dar nota para o pessoal? De jeito nenhum. A ICA 3917 é bem clara. O objetivo principal não é a nota em si, mas sim gerar informação confiável. Informação sobre como o graduado está desempenhando o trabalho dele e como está a conduta moral. E para que serve essa informação? Serve para muita coisa importante na carreira. Para decidir quem vai ser promovido, quem vai ocupar uma função de mais responsabilidade, quem vai fazer um curso importante, um estágio, e até para avaliar se o militar deve continuar na ativa. Ou seja, é uma ferramenta de gestão de pessoas estratégica mesmo. Uma ferramenta com impacto grande na vida do militar. E como funciona esse processo? Quais são as etapas que a ICA define? A norma divide o processo em 3 etapas, que formam um ciclo. Primeiro, o planejamento. O que acontece aí? É quando a OEM se organiza. Define o que espera do pessoal, prepara o plano de avaliação, escolhe quem vai avaliar e quem vai revisar e comunica tudo para todo mundo. É a preparação. Depois Depois vem o acompanhamento. Essa é a fase mais longa, dura todo o período que está sendo avaliado. É o dia a dia, observar o trabalho, registrar coisas importantes, boas ou ruins, dar orientação, dar feedback. É contínuo. E a última etapa? É a avaliação propriamente dita. É quando o ciclo fecha. O avaliador senta, analisa tudo que acompanhou e registra formalmente o julgamento dele na ficha, a CPG-1. Falando nessa ficha, a CPG-1, ela separa conceito profissional de conceito moral. O que cada um avalia na prática? O conceito profissional olha para o trabalho, para as competências. Avalia coisas como: o cara trabalha bem, produz, conhece o serviço, tem iniciativa, é disciplinado no sentido de cumprir as regras, os prazos, como lidera se for o caso, como se relaciona, se comunica bem. É sobre a performance na função. E o conceito moral? O conceito moral foca na conduta, na ética, nos valores da instituição. Avalia se o militar é honesto, leal, se cumpre os deveres, se é discreto, se respeita as leis e os regulamentos. É sobre o alinhamento dele com o que a Força Aérea espera em termos de caráter e postura. Entendi. Agora, avaliar gente não é fácil, né? Aí que até alerta para uns erros comuns que os avaliadores podem cometer. Quais são esses tropeços e por que é tão difícil fugir deles, mesmo sabendo que existem? Pois é, a ICA lista vários, e fugir deles exige que o avaliador se conheça e se policie muito. Tem o tal do efeito halo, ou o efeito auréola. O que é isso? É quando uma coisa muito boa ou muito ruim que o avaliado fez mancha a avaliação inteira. Se o cara é muito bom em X, o avaliador acha que ele é bom em tudo. Ou o contrário. Outros erros. Tem a leniência, que é a dar nota boa para todo mundo, talvez para não criar atrito. O rigor excessivo é o oposto, ser duro demais com todos. A tendência central é aquela mania de dar nota média para todo mundo, não se comprometer com os extremos. Tem mais? Tem o erro de semelhança, o avaliador dá nota melhor para quem parece com ele e pensa igual. E a cristalização de julgamento, avaliar com base no que você achava da pessoa antigamente, sem olhar o desempenho recente. E por que é difícil evitar? Porque são atalhos da nossa cabeça, né? Vieses muitas vezes inconscientes. A gente é influenciado pelas nossas impressões, pelas relações. Para ser objetivo mesmo, precisa de esforço consciente, de se basear em fatos. Um lembrete importante dessa subjetividade toda. Saindo do indivíduo e pensando na cultura da organização. As fontes falam em subcultura e contracultura. Qual a diferença-chave? Olha, as duas são grupos dentro da organização que têm seus próprios jeitos, seus valores, mas a diferença está na relação com a cultura principal, a dominante. Como assim?
Uma subcultura geralmente surge em um departamento, numa função específica. Eles têm lá seus códigos, suas normas, mas que, em geral, não batem de frente com os valores centrais da organização. Pensa na cultura de um grupo de manutenção versus um grupo administrativo, por exemplo. São diferentes, mas coexistem. E a contracultura? A contracultura é diferente. É um grupo que se opõe de propósito aos valores e crenças da cultura dominante. Eles desafiam o jeito como as coisas são feitas, podem gerar conflito, mas às vezes podem até ser motor de mudança, por questionarem o que está estabelecido. Interessante essa dinâmica. E falando em mudança, em inovação, Schumpeter, o economista, é citado como referência. Ele tinha uma visão bem larga do que era inovar, né? O que ele considerava inovação além de produto novo ou processo novo. Schumpeter foi um cara-chave para pensar inovação. Para ele, era a força que movia o capitalismo, a tal destruição criadora. A definição dele era bem ampla, focada no impacto na economia. O que ele incluía? Incluía, sim, o produto novo e o método de produção novo, mas também abrir um mercado que não existia antes, descobrir uma nova fonte de matéria-prima, ou até implementar uma nova forma de organizar uma indústria, tipo criar ou quebrar o monopólio. Qualquer coisa nova que mudasse o jogo econômico e gerasse valor. Uma visão bem completa mesmo. As apostilas também falam em níveis de inovação. Qual a diferença principal entre inovação incremental e inovação radical? A diferença está no tamanho do passo, no grau de novidade e no impacto. A inovação incremental é aquela melhoria contínua, sabe? Pequenos ajustes, otimizações em produtos, serviços ou processos que já existem. Deixa melhor, mais eficiente, mas não muda a base do negócio. Pensa numa versão nova de um aplicativo com algumas funções a mais. Certo, o dia a dia da melhoria. E a radical? A radical é a ruptura. É quando surge algo totalmente novo, uma tecnologia, um modelo de negócio que muda tudo. Pode criar um mercado do zero ou destruir um mercado que existia. Pensa na passagem da máquina de escrever para o computador ou do telefone fixo para o celular. O impacto é gigante, desarruma tudo. Fica bem clara a diferença. E quando surge uma tecnologia nova, como ela se espalha? O material fala daquele modelo em forma de S. O que essa curva descreve? A curva em S é um modelo clássico para mostrar como uma inovação é adotada pelas pessoas ou organizações ao longo do tempo. Ela mostra que no começo a adoção é lenta. Por quê? Pouca gente conhece, tem muita incerteza, são os inovadores e os adotantes iniciais que arriscam. Essa é a fase de introdução. Depois, a coisa pega embalo, a taxa de adoção acelera muito. Mais gente vê os benefícios, a tecnologia melhora. Aí entram a maioria inicial e a maioria tardia. É a fase de crescimento. E depois? Depois o ritmo diminui, a curva chata, quase todo mundo que ia adotar já adotou, é a fase de maturação, o mercado satura, e por fim pode vir o declínio, quando uma nova inovação surge e substitui a antiga. Aí só os retardatários adotam ou ela some. Um ciclo de vida da inovação, então. E o que faz essa curva ser mais rápida ou mais devagar? Que fatores influenciam essa difusão? São vários fatores, que as fontes agrupam em 3 tipos. Primeiro, os técnicos, ligados à própria inovação. Ela é muito complexa de usar, é compatível com o que já existe, tem vantagem clara sobre o antigo, dá para testar antes de comprar. Entendi. A tecnologia em si. Isso. Segundo, fatores econômicos. Quanto custa para adotar? Qual o retorno esperado? Tem dinheiro para investir? O mercado é muito competitivo. E terceiro, fatores institucionais e sociais. O governo ajuda ou atrapalha com leis, tem normas técnicas, a cultura do lugar aceita a novidade, como a informação se espalha, tem gente qualificada para usar. Tudo isso junto influencia a velocidade. Ufa! E assim, explorando essas perguntas, a gente passou por muita coisa. Desde a filosofia lá atrás, estrutura, clima, motivação, até a gestão do dinheiro, dos bens, avaliação de gente e o motor da inovação. Foi uma bela revisão, né? Focada nos pontos que o material do CA destaca. Deu para ver como a teoria, de Aristóteles a Schumpeter, se conecta com a prática diária de uma organização, ainda mais uma militar, que é tão complexa.
Gestão, pessoas, inovação, tá tudo ligado. Fica muito claro que entender isso tudo não é só para passar numa prova, né? É para poder atuar melhor de forma mais consciente. Saber as regras do jogo ajuda a jogar melhor, não tem jeito. E aí, para fechar, aquela nossa provocação final. O que fica para quem nos ouviu pensar? Que tal a gente pensar assim? Como é que conhecer formalmente esses processos todos, orçamento, licitação, avaliação, gestão de bens, pode, lá na ponta, no dia a dia, mudar o jeito como as equipes trabalham juntas e resolvem os problemas? Ir além de só cumprir a norma, sabe? Como esse conhecimento pode gerar mais iniciativa, mais autonomia responsável? Excelente. Como transformar o conhecimento da regra em ação mais inteligente, mais colaborativa? Fica aí a reflexão. Esperamos que essa nossa conversa em formato de perguntas e respostas tenha sido útil, tenha clareado as ideias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.